Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Gato Brasileiro, de Arthur Conan Doyle. Um conto que traz uma curiosa ponte Brasil e Inglaterra no século XIX e é sem Sherlock Holmes? Como assim? Não por isso o leitor não será acionado para as deduções que teremos nessa história, que tem aventura do começo ao fim. Pra quem diz que Arthur Conan Doyle é só Sherlock Holmes, né? Aqui é um conto que traz a prova que ele era um ótimo escritor, mesmo sem o personagem mais famoso dele, né? E essa semana tá sendo de novidades aqui no podcast, né, Dayana? Isso mesmo! Lançamos o Clube Leitura de Ouvido, lançamos episódios bônus comissionados pelo próprio autor, autores contemporâneos. No final a gente volta a falar mais sobre isso, né? Um clube de leitura, do Leitura de Ouvido. Faz todo sentido, mas a gente ainda não tinha. Agora tem. No final a gente fala mais. Boa leitura. O Gato Brasileiro, de Arthur Conan Doyle. Tradução: Carolina Caires Coelho. É falta de sorte para um jovem rapaz ter gostos caros, grandes expectativas, ligações aristocráticas, mas não ter dinheiro no bolso e nenhuma profissão por meio da qual se sustentar. A verdade é que meu pai, um homem bom, disposto e fácil de lidar, tinha tanta confiança na riqueza e bondade de seu irmão mais velho solteirão, Lord Salterton, que não pensou que eu, seu único filho, tivesse que ganhar meu próprio sustento. Ele imaginou que se não houvesse uma vaga para mim nas grandes propriedades de Salterton, pelo menos uma vaga seria encontrada naquele serviço diplomático que continua sendo o domínio especial de nossas classes privilegiadas. Ele morreu cedo demais para se dar conta de como tinha se enganado. Nem meu tio, nem o Estado deram qualquer atenção a mim, nem sequer demonstraram interesse por minha carreira. Alguns fazões ou uma cesta de carne de lebre era tudo que chegava a mim para que eu me lembrasse de que era herdeiro da casa de Otwell, uma das famílias mais ricas do país. Enquanto isso, eu me via um solteirão pela cidade, vivendo em alguns apartamentos em Grosvenor Mansions, sem emprego, exceto pelo trabalho de atirar em pombos e jogar polo em Hurlingham. Mês a mês, eu notei que ficava cada vez mais difícil fazer com que os agentes renovassem meu aluguel ou conseguir liberar os seguros de propriedades pós-óbito. O fracasso se aproximava do meu caminho e todos os dias eu o via com mais clareza, mais perto e totalmente inevitável. O que fazia com que eu percebesse minha pobreza ainda mais era que, com exceção da grande riqueza de Lord Salterton, todas as minhas outras relações eram razoavelmente bem-sucedidas. A mais próxima delas eu mantinha com Everard King, sobrinho de meu pai e meu primo de primeiro grau, que havia vivido uma vida de aventuras no Brasil e que tinha voltado a este país para sossegar com sua riqueza. Nós nunca soubemos como ele ganhou dinheiro, mas parecia ter muito dele, pois comprou uma propriedade em Greylands, perto de Clipton-on-the-Marsh, em Suffolk. Durante o primeiro ano de sua vida na Inglaterra, ele não deu a mínima atenção para mim, assim como não me dava meu tio mesquinho. Mas por fim, em uma manhã de verão, para meu grande alívio e alegria, recebi uma carta na qual ele me pedia para visitá-lo naquele dia, no solar de Greylands. Na época, eu pensei que faria uma visita demorada ao Tribunal de Falências. E essa interrupção me pareceu bem providencial. Se eu pudesse ganhar a amizade desse parente desconhecido, poderia me dar bem. Pelo bem da família, ele não poderia simplesmente me deixar à míngua. Mandei meu criado preparar minha mala e parti naquela mesma tarde em direção a Clipton-on-the-Marsh. Depois de descer em Ipswich, um bonde me deixou em uma pequena estação deserta no meio de uma propriedade verdejante,
com um rio comprido dando voltas entre vales e barrancas altas e assoreadas, que mostravam que estávamos perto da maré. Nenhuma carruagem me esperava. Descobri depois que meu telegrama chegou atrasado. Por isso chamei um transporte na hospedaria da região. O condutor, um homem excelente, foi só elogios para meus parentes. E eu soube por ele que o Sr. Everard King era um nome de respeito naquela parte do país. Ele havia recebido as crianças das escolas, aberto as propriedades a visitantes, ajudado casas de caridade. Resumindo, sua bondade era tão grande que meu condutor só conseguia justificar tudo aquilo, supondo que ele tinha ambições para o parlamento. Eu me distraí do panegírico de meu condutor ao ver um pássaro que pousou no poste de telégrafo à beira da estrada. A princípio pensei se tratar de um gaio, mas era maior, com uma plumagem mais colorida. O condutor notou sua presença e comentou que ele pertencia ao mesmo homem que estávamos prestes a visitar. Parece que o trato de criaturas exóticas era um de seus passatempos e que ele havia trazido do Brasil vários pássaros e animais que pretendia criar na Inglaterra. Quando passamos pelos portões de Greylands Park, tivemos prova clara dessa sua preferência. Um pequeno cervo pintado, um javali estranho, que creio eu era chamado de queixada, um papa-figo de belas penas, uma espécie de tatu e um animal bem peculiar, com as patas voltadas para dentro, que mais parecia um texugo muito grande. Estavam entre as criaturas que eu observei enquanto passávamos pelo amplo caminho. O Sr. Everard King, meu primo desconhecido, estava de pé nos degraus de sua casa, pois tinha nos visto à distância e imaginou ser eu. Sua aparência era comum e benevolente. Ele era baixo e atarracado, de 45 anos, talvez, com um rosto redondo e bem-humorado, bronzeado pelo sol tropical e marcado por 1000 rugas. Usava roupas brancas de linho bem simples, com um charuto entre os lábios e um grande chapéu panamá no topo da cabeça. Era o tipo de homem que associamos a uma casa com varanda e parecia curiosamente deslocado na frente de sua ampla mansão inglesa de pedra, com cômodos firmes e colunas paladianas na frente da entrada. "Minha querida!" ele gritou olhando para trás. "Minha querida, nosso convidado chegou!" Bem-vindo! Bem-vindo a Greylands! Estou encantado por conhecê-lo, primo Marshall, e vejo como uma grande honra sua presença neste lugar. Não havia como sua atitude ser mais carinhosa e ele me deixou à vontade na hora. Mas foi preciso toda a sua cordialidade para compensar a frieza e até a grosseria de sua esposa, uma mulher alta e de aparência desleixada, que apareceu quando ele chamou. Acredito que ela era brasileira, apesar de falar um inglês excelente, e eu justifiquei seus maus modos levando em conta a ignorância dela acerca de nossos costumes. Mas ela não tentou esconder, naquele momento e também depois, que eu não era um visitante bem-vindo em Greylands Court. O que ela disse foi, de modo geral, cortês, mas ela era dona de 2 olhos escuros muito expressivos, e eu vi neles com muita clareza desde o primeiro momento que ela desejava profundamente que eu voltasse para Londres. Mas minhas dívidas eram muito urgentes e minhas intenções em relação ao meu parente abastado eram vitais demais para que eu permitisse que a antipatia da esposa dele me desanimasse. Por isso ignorei sua frieza e retribuí a enorme cordialidade da recepção dele. Ele não havia poupado esforços para me deixar à vontade. Meu quarto era charmoso. Ele implorou que eu lhe dissesse o que poderia aumentar minha satisfação. Estava na ponta da minha língua informar a ele que um cheque em branco me ajudaria materialmente nesse sentido, mas senti que poderia ser muito prematuro para o estado de nossa interação naquele momento. O jantar estava excelente e durante o tempo que passamos juntos fumando seus charutos Havana e bebendo café após a refeição, ele me contou que tirava toda a sua renda de suas plantações e tive a impressão de que os elogios de meu condutor eram justificados e que eu nunca tinha conhecido um homem tão generoso e hospitaleiro. Mas apesar de sua natureza bem-humorada, ele era um homem de pulso firme e pavio curto.
Disso eu tive um exemplo na manhã seguinte. A curiosa versão a que a senhora Everard King tinha nutrido em relação a mim foi tão forte que os modos dela no café da manhã foram quase ofensivos. Mas sua intenção se tornou impossível de não notar quando seu marido saiu da sala. O melhor trem do dia sai ao 12:15, disse ela. Mas eu não estava pensando em partir hoje, respondi com franqueza. Talvez tenha dito isso até mesmo com certa ousadia, pois estava determinado a não ser vencido por aquela mulher. Oh, se depender do senhor, disse ela e parou com um olhar insolente. Tenho certeza, respondi, de que o Sr. Everard King me diria se eu estivesse abusando da sua receptividade. O que é isso? O que é isso? Disse alguém, e ali estava ele na sala. Ele havia escutado minhas últimas palavras e, ao ver nossos rostos, entendeu o resto. Em um instante, seu rosto gorducho e alegre ganhou uma expressão de completa ferocidade. Você se incomodaria de ir um pouco lá fora, Marshall? Disse ele. Devo mencionar que meu nome é Marshall King. Ele fechou a porta quando saí, e então por um instante eu o escutei falar com uma voz muito baixa e intensa com sua esposa. Aquele lapso na hospitalidade evidentemente o havia irritado. Não sou de ouvir conversa alheia, por isso saí e fui até o gramado. Em pouco tempo, ouvi um passo apressado atrás de mim, e ali estava a mulher com o rosto pálido de comoção e os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu marido pediu que eu me desculpasse com o Sr. Marshall King, disse ela, parando com olhos tristes à minha frente. Por favor, não diga mais nada, Sra. King. Os olhos escuros dela de repente me fitaram com intensidade. Seu tolo! Ela sussurrou com veemência e, virando-se de costas, correu de volta para casa. O insulto foi tão absurdo, tão inesperado, que eu só consegui ficar parado olhando para ela, assustado. Eu continuava ali quando meu anfitrião apareceu. Ele havia voltado a ser a pessoa alegre e bonachona de antes. Espero que minha esposa tenha se desculpado por seus comentários tolos, disse ele. Ah, sim, com certeza. Ele colocou a mão em meu braço e andou comigo pelo gramado, de um lado a outro. Não leve isso a sério, disse ele. Eu ficaria muito chateado se você reduzisse sua visita em uma hora que fosse. A verdade é que não há motivo para haver nenhum segredo entre parentes. A verdade é que minha pobre esposa é incrivelmente ciumenta. Ela odeia que alguém, homem ou mulher, se coloque entre nós por um instante que seja. O sonho dela é viver em uma ilha deserta, em um eterno tete-a-tete. Isso justifica as atitudes dela que estão, confesso, a essa altura, não muito distantes de virar obsessão. Diga que não mais pensará nisso. Não, com certeza não. Então, acenda este charuto e venha comigo para ver meus animais. A tarde toda foi ocupada por essa inspeção, que incluiu todos os pássaros, mamíferos e até os répteis que ele tinha importado. Alguns estavam livres, alguns enjaulados, poucos dentro da casa. Ele falava com entusiasmo de seus sucessos e fracassos, seus nascimentos e mortes, e gritava animado, como um menininho, quando, enquanto caminhávamos, um pássaro levantava voo da grama, ou algum quadrúpede curioso fugia para se esconder. Por fim, ele atravessou um corredor comigo, que era adjacente à casa. No fim dele havia uma porta pesada com uma janelinha, e do lado dela, projetando-se da parede, uma manivela de ferro presa a uma roda e uma polia. Uma fileira de barras se estendiam pela passagem. Estou prestes a mostrar a joia da minha coleção, disse ele. Só há mais um espécime destes na Europa, agora que o filhote de Rotterdam morreu. É um felino brasileiro. Mas em que ele difere dos outros felinos? Logo você verá, disse ele rindo. Pode fazer a gentileza de abrir aquela portinhola e espiar? Fiz isso e vi que estava olhando para dentro de uma sala grande e vazia, construída em rocha e com janelas pequenas e gradeadas na parede mais distante. No centro dessa sala, no meio de uma clareira de luz dourada do sol, havia uma criatura enorme deitada, grande como um tigre, mas negra e muito brilhosa. Era simplesmente um gato preto enorme e muito bem cuidado, e ele se estendia e se banhava naquela luz exatamente como um gato faria.
Era muito gracioso, muito vigoroso e diabólico de uma maneira delicada e calma, e por isso eu não conseguia parar de espiá-lo. Ele não é esplêndido? Perguntou meu anfitrião entusiasmado. Glorioso! Nunca vi uma criatura tão nobre. Algumas pessoas o chamam de puma negro, mas não é um puma, não. Aquela criatura tem quase 3,5 metros da cabeça à ponta da cauda. Há 4 anos, ele era uma bolinha preta de pelos com 2 olhos amarelos bem atentos. Ele me foi vendido ainda filhote na região de selva da nascente do Rio Negro. Eles mataram a mãe dele com uma lança depois de ela matar uma dúzia deles. Então, eles são ferozes? As criaturas mais ferozes e sanguinolentas da terra. Se falar desse felino para um índio, ele vai morrer de medo. Eles preferem caçar humanos. Essa criatura ainda não sentiu o gosto de sangue de pessoa viva, mas quando sentir, será um terror. No momento, ele não deixa ninguém entrar em seu espaço, apenas eu. Nem mesmo Baldwin, o cuidador, ousa chegar perto dele. Quanto a mim, sou a mãe e o pai dele ao mesmo tempo. Enquanto ele falava, de repente, para minha surpresa, abriu a porta e entrou, fechando-a em seguida. Ao ouvir a voz dele, a criatura enorme se ergueu, bocejou e esfregou a grande cabeça preta e arredondada contra o corpo dele, carinhosamente, enquanto era acarinhada. Tome, vá já para sua jaula, disse ele. O enorme felino caminhou até um dos lados do cômodo e se recolheu sob uma grade. Everard King saiu e, pegando a manivela de ferro que mencionei, começou a girá-la. Ao fazer isso, a fileira de barras no corredor começou a correr por uma abertura na parede e fechou na parte da frente da grade, de modo a formar uma jaula. Quando estava na posição certa, ele abriu a porta mais uma vez e me convidou a entrar no local, que estava tomado por um cheiro pungente de umidade peculiar de grandes carnívoros. É assim que fazemos, disse ele. Damos a ele o espaço todo para correr e se exercitar, e então à noite nós o colocamos em sua jaula. Você pode deixá-lo solto girando a manivela, ou pode, como viu, prendê-lo da mesma maneira. Não deve fazer isso. Eu havia colocado a mão entre as barras para tocar o corpo brilhoso do animal. Ele a puxou para trás com uma expressão séria. Eu garanto que ele não é manso. Não pense que, porque eu posso tomar certas liberdades com ele, qualquer um possa. Ele é muito seletivo com suas amizades, não é, Tommy? Ah, ele escuta a aproximação de seu almoço, não é, garoto? Ouviu-se um passo no chão de pedra e a criatura havia se erguido e ia de um lado a outro na jaula estreita, com os olhos amarelos brilhando, a língua rubra à mostra entre as fileiras de dentes brancos e assimétricos. Um cuidador entrou com um pedaço de carne em uma bandeja e a jogou entre as barras para ele, que deu um salto com facilidade até a carne. Levou-a para um canto e ali, segurando-a entre as patas, a estraçalhou, erguendo o focinho cheio de sangue de vez em quando para olhar para nós. Era uma imagem assustadora, mas ainda assim fascinante. Dá para entender por que gosto dele, não é? Disse meu anfitrião enquanto saíamos no recinto. Principalmente se considerar que eu o criei. Não foi fácil trazê-lo para cá vindo da América do Sul. Mas aqui está ele, sã e salvo. E como eu disse, de longe, o espécime mais perfeita da Europa. As pessoas do zoológico estão doidas por ele, mas não posso abrir mãos dele agora. Bem, acho que já falei de meu hobby por muito tempo. Por isso, o melhor que temos a fazer é seguir o exemplo de Tommy e almoçar. Meu parente sul-americano era tão fascinado por suas residências e seus curiosos moradores que eu nem sequer pensei a princípio que ele pudesse ter interesse além daqueles. Que ele tinha alguns e muito intensos foi algo que logo percebi pelo número de telegramas que ele recebia. Eles chegavam o tempo todo e eram sempre abertos por ele com muita curiosidade e ansiedade, emoções estampadas em seu rosto. Às vezes, eu imaginava que podia ser correspondência relacionada à corrida de cavalos e às vezes da bolsa de valores, mas com certeza ele tinha assuntos urgentes em andamento que não eram tratados em Suffolk.
Durante os 6 dias de minha visita, ele nunca recebeu menos de 3 ou 4 telegramas por dia e às vezes chegava a receber 7 ou 8. Eu havia ocupado aqueles 6 dias muito bem e ao final deles tinha conquistado a simpatia de meu primo. Todas as noites nós ficávamos acordados até tarde na sala de jogos e ele me contava as mais extraordinárias histórias de suas aventuras na América. Histórias tão desesperadas e absurdas que eu mal conseguia associá-las com um homem baixo, bronzeado e gorducho à minha frente. Em troca, eu contava algumas de minhas lembranças a respeito da vida em Londres, que despertaram muito o interesse dele a ponto de me prometer que iria a Grosvenor Mansions para me visitar. Ele estava ansioso para ver o lado mais agitado da vida na cidade e, com certeza, apesar de ser eu a dizer isso, ele não poderia ter escolhido um guia mais competente. Mas apenas no último dia de minha visita ousei abordar o assunto que tinha em minha mente. Contei a ele com franqueza sobre minhas dificuldades financeiras e sobre minha falência iminente e pedi seu conselho. Apesar de esperar algo mais sólido, ele ouviu com atenção, fumando e pensando. Mas tem certeza que você é o herdeiro de nosso familiar, o Lord Salterton? Perguntou ele. Tenho todos os motivos para acreditar que sim, mas ele nunca me prestaria nenhum auxílio. Não, eu soube que ele é mesquinho. Meu pobre Marshall, sua situação tem sido muito difícil. A propósito, soube algo a respeito da saúde de Lord Salterton recentemente? Ele sempre teve a saúde debilitada desde que eu era criança. Exatamente, duro na queda. Se assim podemos dizer, sua herança pode demorar. Minha nossa, sua situação é bem complicada. Eu tinha um pouco de esperança, senhor, que por saber de toda a situação, sentisse vontade de adiantar. Não diga mais nada, meu querido, disse ele com o máximo de cordialidade. Podemos falar sobre isso hoje à noite, e dou a você minha palavra de que o que estiver ao meu alcance será feito. Eu não estava triste por minha visita estar chegando ao fim, já que é incômodo quando sentimos que há uma pessoa na casa desejando nossa partida. O rosto fechado e os olhos reprovadores da Sra. King tinham se tornado muito odiosos para mim. Ela havia deixado de ser rude. O medo que ela sentia do marido a impedia. Mas ela levou o absurdo ciúme que sentia ao ponto de me ignorar, não falar comigo e, sob todos os aspectos, tornar minha estada em Greylands o mais desconfortável possível. Sua maneira de agir foi tão ofensiva naquele último dia que eu certamente teria ido embora, não fosse a conversa que teria com meu anfitrião naquela noite. Conversa que me ajudaria a reconstruir minhas finanças, eu esperava. Estava muito tarde quando ocorreu ao meu parente, que estava recebendo ainda mais telegramas do que o normal durante o dia, de ir a seu escritório depois do jantar, e só saiu de lá quando todos tinham se recolhido para dormir. Eu o escutei andando pela casa e trancando as portas, como fazia todas as noites, e finalmente se uniu a mim na sala de jogos. Seu corpo atarracado estava envolto em um pijama, e ele usava um par de chinelos turcos vermelhos, sem saltos. Sentando-se em uma poltrona, ele serviu a si um copo de bebida e eu não pude deixar de notar que o uísque predominava consideravelmente na mistura com a água. Minha nossa, disse ele, que noite! Que noite, de fato. O vento uivava e gritava dando voltas na casa, e as janelas com treliças rangiam e chacoalhavam como se fossem ceder. Enquanto isso, o brilho das luzes amarelas e o sabor de nossos charutos pareciam mais fortes e mais fragantes. Certo, meu caro, disse meu anfitrião. Temos a casa e a noite toda. Deixe-me entender como estão suas finanças e eu verei o que pode ser feito para colocá-las em ordem. Quero saber de cada detalhe. Incentivado, eu comecei uma longa explicação, na qual todos os meus negócios e dívidas, de meu arrendatário à minha carteira, foram abordados. Eu tinha anotações em meu caderno de bolso e expus meus fatos, fazendo, e disso me gabo, uma explicação muito organizada de minha situação lamentável e bem desorganizada. Mas fiquei deprimido ao notar que o olhar de meu companheiro estava vago e sua atenção em outro lugar.
Quando acontecia de ele fazer um comentário, era tão superficial e sem sentido que eu tinha certeza de que não tinha ouvido nada do que eu havia dito. De vez em quando, ele se endireitava e demonstrava algum interesse, pedindo para que eu repetisse ou explicasse com mais detalhes, mas ele sempre voltava a se afundar mais em sua poltrona marrom. Por fim, ele se levantou e jogou a ponta do charuto na grelha. Vou dizer uma coisa, meu rapaz, disse ele. Nunca levei jeito com números, por isso me desculpe. Você deve anotar tudo em um papel e me dê a quantia por escrito. Eu entenderei quando vir tudo às claras. O pedido foi animador. Prometi fazer o que ele pedia. E agora está na hora de nos deitarmos. Meu Deus, é 1h. O tic-tac do relógio interrompeu o rugido profundo do vento, que soprava com a força de um rio caudaloso. Preciso ver meu gato antes de dormir, disse meu anfitrião. O vento forte o assusta. Quer ir comigo? Claro, respondi. Então, caminhe devagar e não diga nada, pois todos estão dormindo. Atravessamos em silêncio o corredor iluminado com lamparinas e coberto de tapetes persas e saímos pela porta ao fim dele. O corredor de pedra estava muito escuro, mas havia uma lamparina pendurada em um gancho. Meu anfitrião a pegou e acendeu. Não havia grades visíveis na passagem, então eu soube que a fera estava em sua jaula. Entre, disse meu familiar, e abriu a porta. Um ronco profundo quando entramos me mostrou que a tempestade de fato tinha despertado a criatura. À luz tremelicante da lamparina nós a vimos, uma massa negra enorme enrolada no canto de sua jaula, lançando uma sombra ampla na parede caiada. Sua cauda batia com irritação na palha. O pobre Tommy não está de bom humor, disse Everard King, erguendo a lamparina e olhando para o animal. Parece um demônio negro, não é? Preciso dar algo para ele comer e ficar mais dócil. Pode segurar a lamparina para mim por um instante? Eu a peguei da mão dele e ele deu um passo em direção à porta. A despensa dele fica logo ali, disse ele. Pode me dar licença por um segundo, não pode? Ele saiu e a porta se fechou com força, um baque metálico. Aquele som assustador fez meu coração parar no peito. Uma onda repentina de terror me tomou. A vaga percepção de uma traição monstruosa me fez tremer. Fui até a porta, mas não havia maçaneta do lado de dentro. Ei! Gritei. Deixe-me sair! Certo, não faça escândalo, disse meu anfitrião da passagem. Você está com a luz. Sim, mas não quero ficar trancado sozinho assim. Não quer? Ah, escutei sua risada alta e reverberante. Não vai ficar sozinho por muito tempo. Deixe-me sair, senhor, repeti com raiva. Digo que não aceito brincadeiras sem graça como essa. Graça é a palavra, disse ele com mais uma risada. E de repente ouvi em meio aos rugidos da tempestade o ranger estridente da manivela sendo girada e o bater da grade que corria. Meu Deus, ele estava soltando o felino brasileiro. À luz da lamparina vi as barras escorregando lentamente à minha frente. Já vi uma abertura de 30 centímetros no fim. Com um grito, agarrei a última barra com as mãos e puxei com a força de um louco. Eu era um louco irado e aterrorizado. Por um minuto ou mais, consegui impedir que ela se movesse. Eu sabia que ele aplicava toda a força que tinha na manivela e que a grade me venceria. Soltei centímetro por centímetro, meus pés escorregando nas pedras, o tempo todo implorando e rezando para que aquele monstro desumano me salvasse daquela morte horrorosa. Supliquei pelo nosso laço de parentesco, reforcei que era seu convidado, implorei para saber que mal tinha feito a ele. Suas únicas respostas eram o puxar e o empurrar da manivela. A cada alavancada, apesar de todos os meus esforços, fazia com que a barra passasse pela abertura. Agarrado e desesperado, fui arrastado por toda a frente da jaula, até que, por fim, com os pulsos doloridos e os dedos cortados, eu desisti da luta inútil. A grade correu de volta quando eu a soltei e, um instante depois, escutei o arrasto dos chinelos turcos na passagem e a batida da porta ao longe.
Então, tudo ficou em silêncio. O felino não se movera durante esse tempo. Permaneceu deitado no canto e tinha parado de bater a cauda. Aparentemente, ver um homem agarrado às barras e arrastado aos berros à sua frente tinha sido algo agradável. Vi seus grandes olhos me observando com firmeza. Eu havia soltado a lamparina quando me agarrei às barras, mas ela ainda estava acesa no chão. E eu fiz um movimento para pegá-la, pensando que de alguma maneira sua luz poderia me proteger. Mas assim que me mexi, a fera deu um rosnado profundo e ameaçador. Parei e fiquei estático, com o corpo inteiro tremendo de medo. O gato, se é que alguém pode chamar uma criatura tão aterrorizante por um nome tão simples, estava a menos de 3 metros de mim. Os olhos brilhavam como 2 discos de fósforo na escuridão. Eles me amedrontavam e, ao mesmo tempo, fascinavam. Não conseguia desviar os olhos deles. A natureza arma truques estranhos conosco em momentos de tamanha intensidade, e aquelas luzes fortes se tornavam menos e mais intensas com um movimento firme de subir e descer. Às vezes pareciam ser pontinhos de extremo brilho, pequenas faíscas na escuridão, mas se ampliavam cada vez mais até que todo aquele canto da sala ficasse tomado por uma luz inconstante e sinistra. E então, de repente, elas se apagaram de vez. A fera tinha fechado os olhos. Não sei se há verdade na antiga ideia de domínio do olhar humano, ou se o felino enorme estava apenas grogue. Mas a verdade é que, longe de demonstrar qualquer sinal de que me atacaria, ele apenas descansou a cabeça preta e lisa nas enormes patas dianteiras e pareceu adormecer. Fiquei ali, temendo me mover para não acordar aquele ser assustador de novo. Mas, pelo menos, consegui pensar com clareza agora que os olhos funestos tinham se desviado de mim. Eu estava ali, preso durante a noite toda, com a fera. Meus instintos, sem falar das palavras de vilania clara de que havia armado a armadilha para mim, me alertavam que o animal era tão selvagem quanto seu dono. Como eu conseguiria mantê-lo afastado até amanhã? Não havia como sair pela porta, nem pelas janelas estreitas e fechadas. Não havia onde me abrigar no cômodo vazio de pedra. Gritar por socorro seria absurdo. Eu sabia que aquela jaula ficava fora da casa principal e que o corredor que o ligava à casa tinha pelo menos 300 metros de comprimento. Além disso, com o vento soprando lá fora, meus gritos dificilmente seriam ouvidos. Eu tinha apenas a minha coragem e minha força com as quais contar. E então, com uma onda nova de horror, meus olhos se voltaram para a lamparina. A vela estava curta e já quase começava a se apagar. Em 10 minutos estaria totalmente extinta. Eu tinha apenas 10 minutos para fazer algo, pois sentia que se fosse deixado no escuro com aquela fera aterrorizante, não conseguiria agir. Só de pensar nisso eu ficava paralisado. Corri os olhos ao redor daquele recinto da morte, e eles pararam no único ponto que parecia prometer, não direi segurança, mas um perigo menos imediato e iminente do que o chão. Eu disse que a jaula tinha uma parte de cima e também de frente, e essa parte de cima permanecia de pé quando a parte da frente passava pela abertura na parede. Era formada por barras com intervalos de poucos centímetros entre elas, uma rede resistente de arame no meio e apoiada por suportes robustos em cada lado. Agora parecia uma grande cobertura com barras acima da criatura agachada no canto. O espaço entre essa armação de ferro e a cobertura devia ter 60 ou 90 centímetros. Se eu pudesse subir ali, me espremer entre as barras e a cobertura, conseguiria ficar vulnerável só de um lado. Eu ficaria a salvo por baixo, por trás e dos 2 lados. Apenas pela parte da frente eu poderia ser atacado. Ali, realmente eu não tinha proteção, mas pelo menos eu ficaria livre da fera quando ela começasse a andar por seu espaço. Ela teria que fazer um grande esforço para me alcançar.
Seria naquele momento ou nunca, pois se a luz se apagasse, seria impossível. Com um nó na garganta, eu dei um salto. Me segurei na borda de ferro da parte de cima e me impulsionei para o alto, ofegante, até subir. Meu corpo se inclinou para baixo e me vi olhando bem dentro dos olhos terríveis e da boca enorme do felino. Seu hálito fétido chegou ao meu rosto como o vapor de um cozido mal cheiroso. Mas ele parecia mais curioso do que irritado. Com um tremor das costas compridas e pretas, ele se levantou, espreguiçando-se, e então, apoiando-se nas patas traseiras, com uma pata firme na parede, ergueu a outra e passou as garras pela rede de metal logo abaixo de mim. Uma unha branca afiada rasgou minha calça, pois posso dizer que ainda estava de pijama, e arranhou meu joelho. Não era um ataque, mas mais um teste, pois quando gritei de dor, ele voltou para o chão e, saltitando pelo espaço, começou a andar depressa por ele, olhando de vez em quando na minha direção. Eu me afastei até encostar as costas na parede, enfiando-me no menor espaço possível. Quanto mais longe eu ia, mais difícil ficava para ele me atacar. Ele parecia mais excitado agora do que quando tinha começado a se movimentar e correu diversas vezes pelo espaço sem fazer barulho, passando várias vezes por baixo do assento de ferro no qual eu estava. Foi incrível ver um animal tão grande passando como uma sombra, com passadas praticamente inaudíveis de suas patas aveludadas. A vela estava muito baixa, tão baixa que mal dava para ver o animal. E então, com um último brilho mais intenso, ela se apagou totalmente. Eu estava sozinho com o felino no escuro. Em um momento de perigo, ajuda a saber que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E não se pode fazer mais nada além de esperar o resultado em silêncio. Naquele caso, não havia chance de ter segurança, exceto naquele ponto exato onde eu estava. Eu me estiquei e fiquei em silêncio, quase sem respirar, esperando que a fera se esquecesse de minha presença, se eu não fizesse nada para lembrá-lo. Imaginei que já deviam ser 2 da manhã. Às 4 estaria claro. Eu não tinha que esperar mais do que 2 horas pela luz do dia. Do lado de fora, a tempestade ainda caía e a chuva batia sem parar nas janelinhas. Do lado de dentro, o ar fétido e viciado era muito pesado. Eu não conseguia ouvir nem ver o gato. Tentei pensar em outras coisas, mas apenas uma delas tinha força suficiente para me fazer esquecer de minha terrível posição. Era pensar na maldade de meu primo, em sua hipocrisia sem igual, em seu ódio por mim. Por baixo daquele rosto alegre estava o espírito de um assassino medieval. E conforme eu pensava nisso, via com mais clareza como tudo tinha sido feito. Ele aparentemente tinha ido dormir, como os outros. Sem dúvida, ele teria testemunhas que provassem isso. Então, sem que os outros soubessem, ele tinha saído, entrado na jaula comigo e me abandonado. A história dele seria muito simples. Ele teria se despedido e me deixado terminar meu charuto na sala de jogos. Eu teria descido por conta própria para dar mais uma olhada no felino e entrado no local sem notar que a jaula estava aberta, e desse modo teria sido pego. Como um crime assim poderia ser atribuído a ele? Suspeita talvez, mas prova nunca. Aquelas 2 horas passaram terrivelmente devagar. Uma vez escutei um som baixo que imaginei ser a criatura lambendo seu pelo. Várias vezes aqueles olhos esverdeados tinham me espiado na escuridão, mas nunca fixamente, e cresciam minhas esperanças de que minha presença tivesse sido esquecida ou ignorada. Por fim, os primeiros raios fracos de luz entraram pelas janelas. Eu os vi primeiro como 2 quadrados cinzas na parede preta. E então o cinza se tornou branco, e eu vi minha terrível companhia de novo, e ele também conseguiu me ver. Ficou evidente para mim que ele estava muito mais perigoso e agressivo do que quando eu o vira pela última vez. O frio da manhã o havia irritado, e ele estava faminto também. Rosnando sem parar, ele caminhava depressa de um lado a outro do recinto.
o lado mais afastado de mim, mexendo os bigodes sem parar e chicoteando a cauda. Quando ele chegava aos cantos, seus olhos intensos sempre se voltavam para cima, para mim, de modo ameaçador. Eu sabia que ele queria me matar, mas mesmo naquele momento, eu me peguei admirando a graça sinuosa da criatura, com seus movimentos longos e ondulantes, o brilho de seus belos flancos, o vermelho intenso da língua brilhante que saía de seu focinho negro. E durante todo o tempo, aquele rosnado ameaçador apenas aumentava. Eu sabia que a situação era crítica. Era um momento péssimo para morrer daquele jeito, com tanto frio, tanto desconforto, tremendo dentro do pijama fino, estendido naquela grade de tormento. Tentei me preparar para aquilo, elevar minha alma, e ao mesmo tempo, com a lucidez que acomete um homem totalmente desesperado, tentei pensar em meios de fuga. Uma coisa estava clara para mim: se aquela parte da frente da jaula voltasse à sua posição, eu poderia ter um refúgio completo. Será que eu conseguiria fechá-la? Eu nem ousava me mexer por medo de atrair o animal para mim. Lentamente, muito lentamente, estiquei a mão até tocar a beirada da frente, a barra final que saía da parede. Para minha surpresa, ela saiu com facilidade quando puxei. Claro que a dificuldade de tirá-la vinha do fato de eu a estar agarrando. Puxei de novo e cerca de 8 centímetros se soltaram. Ela aparentemente corria sobre rodízios. Puxei de novo e então, Felino saltou. Foi tão rápido, tão repentino, que mal vi acontecer. Simplesmente escutei o rosnado e um instante depois, os olhos amarelos brilhantes, a cabeça preta achatada com a língua vermelha e os olhos reluzentes estavam prestes a me alcançar. O impacto da criatura chacoalhou as barras nas quais eu estava deitado, até onde eu conseguia pensar em um momento como aquele, que elas estavam cedendo. O gato ficou ali por um instante, com a cabeça e as patas da frente bem próximas de mim, as patas traseiras se esforçando para encontrar apoio na borda da grade. Escutei as garras raspando enquanto elas se enroscavam na rede metálica, e o hálito da fera me deixou enjoado. Mas seu bote tinha sido mal calculado. Ele não conseguia manter a posição. Lentamente, mostrando os dentes e arranhando as barras com ira, ele escorregou e caiu pesadamente no chão. Rosnando, ele se virou para mim e se encolheu para saltar de novo. Eu sabia que os momentos seguintes seriam decisivos para meu destino. A criatura tinha aprendido por experiência, não erraria de novo. Eu tinha que agir depressa, sem medo, se quisesse ter uma chance de salvar minha vida. Em um instante, eu tinha meu plano formado. Tirei meu casaco e o joguei para baixo sobre a cabeça da fera. Ao mesmo tempo, me soltei da beirada, agarrei a extremidade da grade da frente e a puxei desesperadamente. Saiu com mais facilidade do que eu poderia esperar. Atravessei o espaço, puxando-a comigo. Mas, ao fazer isso, mudei de posição e fiquei do lado de fora. Se fosse do outro lado, eu poderia ter saído ileso. Mas acontece que hesitei por um momento ao tentar passar de volta pela abertura que eu havia deixado. Esse momento bastou para que a criatura tivesse tempo de jogar o casaco longe, o casaco com o qual eu a havia cegado, e pular mais uma vez. Eu passei pela abertura e puxei a grade assim que o fiz, mas ele agarrou minha perna antes que eu conseguisse puxá-la totalmente. Um toque daquela pata enorme rasgou minha panturrilha como se fosse uma casca de madeira esfolada por um escarnador. No momento seguinte, sangrando e quase desmaiando, eu estava deitado em cima da palha fedida, com uma fileira de barras entre mim e a criatura que se lançava frenética contra elas. Ferido demais para me mexer e muito grogue para ter consciência do medo, eu só consegui ficar deitado, mais morto do que vivo, e observar. Ele pressionou o peito amplo e preto contra as barras e tentou me pegar com as patas curvadas, como já vi um gatinho fazer diante de uma ratoeira. Rasgou minhas roupas, mas por mais que se esticasse, não conseguia me alcançar.
Eu já tinha ouvido falar do curioso efeito anestesiante produzido pelas feridas causadas por grandes felinos, e agora estava destinado a passar por isso, pois tinha perdido qualquer senso de personalidade, e estava tão interessado no fracasso ou sucesso do felino que era como se fosse um jogo ao qual eu estivesse assistindo. E então, aos poucos, minha mente passou a criar sonhos estranhos e vagos, sempre com aquela cara preta e a língua vermelha voltando a eles, e assim me perdi no nirvana do delírio, o alívio abençoado daqueles que passam por aqueles sofrimentos. Pensando no curso dos acontecimentos depois, concluí que devo ter ficado prostrado por cerca de 2 horas. O que me fez voltar à consciência de novo foi aquele clique metálico forte que tinha sido precursor de minha terrível experiência. Foi o ruído da trava do cadeado. Então, antes de meus sentidos se tornarem suficientemente claros para entender o que tinha visto, eu notei o rosto redondo e benevolente de meu primo espiando pela porta aberta. O que ele viu, evidentemente, o surpreendeu. Ali estava o gato, encolhido no chão. Eu estava esticado de costas, com manga de camisa dentro da jaula, a calça rasgada em tiras e uma poça grande de sangue ao meu redor. Vi seu rosto surpreso naquele momento, iluminado pela luz do sol da manhã iluminando-o. Ele olhou para mim e espiou de novo. Então fechou a porta e aproximou-se da jaula para ver se eu estava mesmo morto. Não consigo contar o que aconteceu. Eu não estava em boas condições para testemunhar nem para relatar tais acontecimentos. Só posso dizer que, de repente, eu tomei consciência de que o rosto dele não estava virado para mim, mas para o animal. Ele o olhava. "Bom garoto, Tommy!" exclamou ele. "Bom garoto!" Então, ele se aproximou das barras, ainda de costas para mim. "Calma, fera estúpida!" ele vociferou. "Calma, rapaz! Não reconhece seu dono?" De repente, até mesmo em meu cérebro atormentado, eu me lembrei das palavras dele, de quando disse que o gosto do sangue transformaria o felino em um monstro. Meu sangue tinha feito isso. Mas era ele quem pagaria o preço. "Saia de perto!" ele gritou. "Saia de perto, seu demônio! Baldwin! Baldwin! Ai, meu Deus!" E então, escutei quando ele caiu e se levantou, e caiu de novo, com um som parecido com um saco sendo arrastado. Seus gritos ficaram mais fracos até se perderem em meio aos rosnados irados. E então, quando eu pensei que ele estava morto, vi como num pesadelo uma figura cega, destroçada e coberta de sangue correndo sem parar naquele espaço. E foi o último vislumbre que tive dele antes de desmaiar de novo. Passei muitos meses me recuperando. Na verdade, não posso dizer que me recuperei totalmente, pois até o fim dos meus dias andarei com o auxílio de um cajado como sinal de minha noite com o felino brasileiro. Baldwin, o cuidador, e os outros empregados não conseguiram dizer o que tinha ocorrido quando, atraídos pelos gritos desesperados de seu patrão, eles me encontraram atrás das barras e os restos dele, ou o que depois descobriram ser os restos dele, em poder da criatura que ele tinha criado. Eles o afastaram com ferros em brasa e depois atiraram nele pela abertura da porta, antes de poderem finalmente me libertar. Fui levado ao meu quarto, e ali, sob o teto de quem pretendera me matar, permaneci entre a vida e a morte por várias semanas. Eles chamaram um cirurgião de Clipton e uma enfermeira de Londres, e em um mês pude ser levado à estação de trem, e voltei mais uma vez a Grosvenor Mansions. Tenho uma lembrança daquela fase que pode ter sido parte do panorama inconstante criado por um cérebro em delírio. Não existisse tão fixa em minha memória. Certa noite, quando a enfermeira não estava, a porta de meu quarto se abriu e uma mulher alta de profunda tristeza entrou no quarto. Ela se aproximou de mim e, ao se inclinar, vi que aquele rosto flácido, à luz da lamparina da noite, era o da mulher brasileira com quem meu primo tinha se casado.
Ela olhou com intensidade para meu rosto e sua expressão era gentil como eu nunca tinha visto. Está consciente? Perguntou ela. Eu assenti debilmente, pois ainda estava muito fraco. Bem, então eu só queria lhe dizer que a culpa é sua. Não fiz tudo o que pude por você? Desde o começo eu tentei tirá-lo da casa. De todas as maneiras, faltando apenas entregar meu marido, eu tentei salvá-lo dele. Eu sabia que ele tinha um motivo para trazê-lo aqui. Sabia que ele nunca mais permitiria que você escapasse. Ninguém o conhecia como eu, que sofria nas mãos dele com tanta frequência. Eu não ousaria lhe contar tudo isso. Ele teria me matado. Mas fiz meu melhor por você. Como as coisas se deram, você tem sido o melhor amigo que já tive. Você me libertou. E eu pensava que nada além da morte conseguiria fazer isso. Sinto muito se você se feriu, mas não posso me culpar. Eu disse que você era um tolo, e foi mesmo. Ela saiu do quarto. A mulher amarga e singular. E eu nunca mais a veria. Com o que restou da propriedade de seu marido, ela voltou para sua terra de origem, e fiquei sabendo que mais tarde ela se tornou freira em Pernambuco. Só muito tempo depois de minha volta a Londres, os médicos me liberaram para trabalhar. Não foi uma permissão muito bem-vinda para mim, pois temia que isso fizesse com que os credores aparecessem. Mas foi Summers, meu advogado, o primeiro a tirar vantagem disso. Fico muito feliz por ver que Vossa Senhoria está muito melhor, disse ele. Há muito tempo espero para lhe dar os parabéns. O que quer dizer, Summers? Não é hora de brincadeira. Estou falando sério, respondeu ele. Você é o Lord Salterton há 6 semanas, mas tememos que isso retardasse sua recuperação se você ficasse sabendo. Lord Salterton? Um dos homens mais ricos da Inglaterra. Não consegui acreditar no que ouvi. E então, de repente, pensei no tempo que tinha passado e em como ele coincidia com meus ferimentos. Então, Lord Salterton deve ter morrido na mesma época em que me feri. A morte dele ocorreu naquele mesmo dia. Summers olhou com intensidade para mim enquanto falava, e eu tenho certeza, por ele ser muito astuto, que ele tinha adivinhado o verdadeiro estado do caso. Ele parou por um momento como se esperasse uma confidência minha, mas eu não entendia o que poderia ganhar expondo tamanho escândalo de família. Sim, uma coincidência muito curiosa, ele continuou com o mesmo olhar cúmplice. Claro que você deve saber que seu primo Everard King era o próximo herdeiro das propriedades. Então, se você tivesse sido estraçalhado pelo tigre dele, ou se alguma outra coisa tivesse acontecido, então é claro que ele seria o Lord Salterton neste momento. Sem dúvida, respondi. E ele se interessava muito por isso, disse Summers. Por acaso, sei que o empregado do falecido Lord Salterton recebia dinheiro dele para que lhe mandasse telegramas de poucas em poucas horas para contar sobre seu estado de saúde. Isso deve ter ocorrido enquanto você estava lá. Não é estranho que ele quisesse estar tão bem informado, já que sabia que não era o herdeiro direto? Muito estranho, falei. E agora, Summers, se puder trazer minhas contas e um novo talão de cheques, começaremos a colocar as coisas em ordem. E esse foi O Gato Brasileiro, de Arthur Conan Doyle. Um conto que permite contemplar um desenlace duvidoso da natureza humana, já que os dois personagens, os dois homens, só queriam dinheiro, só queriam poder. Mas tem muitas reflexões que a gente vai trazer na análise agora nessas notas de rodapé. Um conto sem Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, como a gente tinha mencionado, mas que é muito identificável, né, a escrita dele, mesmo assim. E é até, assim, refreshing, usando o termo em inglês, ler um conto dele que não seja sobre Sherlock Holmes, né? É interessante. É legal, assim, ver essa perspectiva dele. Mas eu fico pensando como era chato ser escritor nessa época, século XVIII, XIX. Por exemplo, o Victor Hugo também é uma descrição minuciosa de todos os detalhes. E aqui o Conan Doyle faz isso, né? Ele fala, era uma maçaneta que ficava a 8 centímetros de uma marca de ferro da parede.
Uma coisa, assim, extremamente detalhada que, né, dá tudo pro leitor. Então, essa é uma característica literária, né, uma característica de literatura desta época. Hoje a gente tem as coisas bem menos à cara, né, deixa coisas pro leitor deduzir. Eu acho que também tem relação com o perfil do leitor de hoje, né, Lucas? Muito mais en passant, às vezes até no texto, né? Sim. O leitor hoje... Quem gosta de ler, senta e lê, mas tem muito leitor hoje, e muitas pessoas que não são leitores, que só passam os olhos pelas coisas, né? Então precisa ser tudo muito mais, menos palpável, né? Ler só as palavras, né? Sem identificar o significado ali por trás delas. Mas assim, ó, vamos então iniciar aqui essa apresentação, porque eu conheci esse texto há alguns anos, e ele tava ali no meu gancho. Sabe que eu tenho muitos ganchos. Sua palavra favorita. Então, O Gato Brasileiro foi publicado em 1898. E quando eu deixei no gancho foi justamente por perceber, né, que fazia essa junção Brasil e Inglaterra no século XIX. E tem o brasileiro no título, né? Então já tem essas questões todas pra gente analisar. Aí a gente tem uma visão unilateral, porque a narração é do Marshall King, né? A narrativa em primeira pessoa desse menino, que é sobrinho do rico Lord Salterton. Então ele sabe que, até eu fiz uma relação ali, Lucas, em algum momento, que como esse narrador é bem mercenário, ele é interesseiro, ele é mesquinho, você sentiu isso dele também? Ele tava endividado, na verdade, né? Não é simplesmente a mesquinharinha. Eu acho que o anfitrião, sim, ali da casa era, né? Foi se revelando, claro. Né, é um lobo em pele de cordeiro, até coloco mas aqui. ele acho que tava querendo pagar as dívidas mesmo. Sim, mas eu achei, assim, na minha opinião, e coloque você aí na caixinha, leitor de ouvido, eu achei ele um tanto mercenário, interesseiro, porque ele pra lembrar o Larry David, né, ele busca fazer essa visita pro primo justamente porque ele estava com dívidas e tá ali os dois, a gente vai perceber ao longo do texto, numa situação par e passo, os dois seriam herdeiros do Lord Salterton, né? Mas isso não nos é dito de cara, né? Que o Everard Pink, que é o primo que ele visita, que é esse primo exótico, que nem todas essas espécies de animais, e que até então era desconhecido a ele, também seria um possível herdeiro do Lord, né? Mas esse primo, então, vai se revelando, ele faz esse acesso a esse solar e vai descobrindo várias coisas, e daí eu fiz uma correlação que, no perfil, assim, por ser um jovem, boa vida, sempre conseguindo dinheiro fácil, ou tentando, né, dinheiro por esses meios, assim, ele se assemelhou em alguma medida ao que o João do Rio fez com o nosso Armando em Última Noite. Enquanto que já produzimos aqui, que lá é um luso brasileiro, né? Um menino de descendência portuguesa e brasileira. Então o Armando da Última Noite também tinha um pouco isso, e ele vai também cair naquele final trágico lá, né? Que justamente é o título, Última Noite, né? Que é a última noite do Armando, mas tem muitas aventuras ali no meio. É um episódio interessante. Mas então, o primo tinha retornado recentemente de mais uma viagem feita ao Brasil, morava nessa propriedade extensa, onde espalhou vários animais exóticos que trouxe aqui do país tropical para a Europa. Fico imaginando a dificuldade desses animais, né, numa mudança tão abrupta. Barco, né? E é a Arca de Noé, quase. E acho que o Brasil entra aí para justificar isso mesmo, né? Os animais. Porque qual outra... Poderia usar a Austrália, talvez. Né? Ou a África. Mas é interessante a escolha do Brasil aqui. Não sei se era mais ou menos nessa época que o Darwin estava por essas terras também. Sim, provavelmente. Posso estar errado, mas talvez pegou ali essa vertente um pouco também. Então, daí ele lista pássaro, cervo, javali, tatu e o que ele chamava de joia da coleção, o gato brasileiro. Chama de gato, ele retomou como puma em algum momento, mas falou que não era. Ele falou que não. Eu imagino, assim, o animal característico, né, o felino aqui é a onça pintada, né? E tem a onça pintada. A gente tem uma pantera negra, não tem? Então, a onça aqui do Brasil, ela tem uma das mordidas mais fortes de qualquer felino, assim. Se eu não me engano, é a primeira até. Então,
mais do que tigre de Bengala, enfim, ela é super, super, super forte. E eu acho que talvez seja uma releitura a esse animal característico aqui, né, do Pantanal, principalmente. Ou, sabe, uma versão dela, só que preta. Ou, não sei, eu nunca ouvi falar de um felino preto, assim, característico brasileiro. Né? Pois é, e isso também me chamou a atenção, porque vamos aqui às indicações geográficas e técnicas do bicho e do que ele traz no texto, né, que eu trago um pouco mais de informação. Então ele media 3,5 metros, já estava há 4 anos com o homem, quando ele pegou era bebê, né? E ele pegou justamente, comprou, na verdade, na região da selva da nascente do Rio Negro, que fica em Manaus, no Amazonas. Após, tristemente, matarem a mãe do animal, que era um bebê ainda, e matam a mãe com uma lança. Ele chega a citar os indígenas, né, na fala do primo, né, desse primo que tem esses animais exóticos, fala que os próprios índios têm medo desse animal, né? O que eu duvido, mas enfim, ele, nessa fala, eu vejo assim, aqui a Dayana falando, tá? Mas a gente tem o esclarecimento desse ato vil de usurpação, de desrespeito da vida animal, porque o Conan Doyle traz isso pra dentro do texto, né? E tantas espécies brasileiras sofreram isso ao longo dos séculos. De alguma forma, esse conto denuncia um pouco isso. Denuncia por quê? Porque o claustro que o inglês impõe ao animal brasileiro acaba se virando contra ele, né? E aí a redenção da alma do leitor. Igual o touro, né? Contra o toureiro. Isso. E eu achei aqui um artigo uma matéria do Zero Hora, que falou que no Rio Grande do Sul os cientistas descobrem um gato selvagem preto, ameaçado de extinção. Gato palheiro pampeano. E ele é tipo um puma, assim. Claro, ele falou de 3 metros, né? 3,5 metros. Não é tão grande assim. Mas pode ter também a onça ou a jaguatirica com uma certa alteração genética de melanina ali, né? Que a gente sabe que todo animal tem sua versão albina. Sim. Né? Raro, mas é igual a nós seres humanos. Então, e também para escuro, né? Os felinos. Então eu imagino que talvez seja algo assim. Interessante. É interessante também entra aí a ficção do próprio autor, né? Ele pode ter criado em cima de algo que ele viu, assim, e ter feito crescer muito essa descrição desse bicho. Mas o fato é que o primo, ele se demora para apresentar esse exemplar, os hábitos do exemplar, o que vai dando, assim, as dicas dedutivas pro leitor, né? Quando a coisa vai ficando quente no texto. Mas o fato é que ele tem um imenso encanto pelo gato brasileiro, que ele já tem por 4 anos, então já é um bicho adulto desse tamanhão. Mas o Marshall estranha a má recepção da esposa do primo, que não tentou esconder em nenhum momento que ele não era bem-vindo, né? Não quero você aqui, visitante, vai embora, o trem chega, sai tal horário. Então, nesse conto de Doyle, onde a gente não tem Sherlock Holmes em ação, né? A gente tem igualmente essa necessidade dedutiva do leitor, que vai descobrindo os passos dessa vilania toda que é criada, né, que é armada pelo primo e vai se desenrolando na história. E o conto desfecha, assim, essa cena muito vigorosa, uma cena muito dramática, e daí a gente tem aqui um temporal e uma noite completa, e a gente sabe o quanto uma madrugada é extensa quando a gente passa acordado, né, então as agruras da madrugada até o nascer do dia, né, que é quando a gente tem esse desfecho. O que move esses dois homens é o dinheiro, é o poder, né? E é um texto que permite contemplar, assim, a natureza humana, né? Esse lado, assim, da natureza humana. Não é um conto fofinho, pelo contrário, né? Não é um gatinho fofinho, né? É um conto que mostra pra gente esse outro lado, né? E não fica assim... Fica resolvido no final, porque a gente vê que o Boa Vida ali no começo, que a preocupação dele era conseguir dinheiro, ele acaba se tornando o herdeiro, né? Mas... daí a curiosidade aqui, que a viúva, então, que na verdade ela não era mal educada, ela estava preocupada, né, com o jovem, né? Então isso também é interessante. Eu já saquei isso muito, assim, no começo, quando eu li a primeira vez já o texto. Essa mulher
quer mostrar pro cara que ele tá entrando no Tá avisando. Arapuca, né? Agora, o que vai acontecer, você não sabe ainda, né? Mas é interessante que quando viúva, ela se torna freira em Pernambuco. Então a gente tem de novo Conan Doyle se demorando em estados brasileiros. Ele fala do Amazonas no começo do texto, né? Assim, de forma indireta, né? Porque ele fala do Rio Negro, que tá em Manaus, que é onde nasceu o Milton Ratum, que é o nosso padrinho aqui do Leitura de Ouvido. As margens do Rio Negro, inclusive, nasce um Ratum. Bem interessante. Lugar úmido. E depois ele fala de Pernambuco no desfecho, né? Que é pra onde vai essa mulher se tornando freira. Então, tem tanta coisa nesse texto. Eu achei uma construção. Acho que foi uma construção que deu certo trabalho pro Conan Doyle, assim, interessante. Mas também fecha com a gente saber e lembrar aqui no podcast que ele ganhou muita notoriedade por seus escritos policiais, sim, com Sherlock Holmes, né? O personagem, o detetive mais famoso, eu acho que da história da literatura, talvez. Não, um dos mais famoso, né? Mas ele também publicou várias outras coisas, né? E a gente traz aqui hoje, então, essa oportunidade de você saber, né? Então, obras de ficção científica, novelas, peças, romance, até poesia o Conan Doyle fez. Nossa. Né? E ele era, além de escritor, médico, né? Então, isso também é legal, porque... Vem o personagem do Watson, né? Que a gente tem vários detalhes, assim, que ele pôde explorar por seu conhecimento técnico, né? Então, é sempre um episódio sensacional. E eu quero dizer aqui, já fazendo gancho para o nosso próximo assunto, Lucas, que é o Clube Leitura de Ouvido, que o Polegar do Engenheiro, que é um texto do Doyle de 1892, é, até hoje, em 6 temporadas, o episódio mais ouvido do Leitura de Ouvido. Então ele tá no topo do topo, e vários anos se passam, porque a gente fez ele, acho que no segundo ano do podcast, se não me engano. E é o episódio mais ouvido. E eu tô pra definir na curadoria do Clube do Leitura, que você já vai explicar como participar, qual que vai ser o texto de estreia, né? Então a gente tem opções, tem que definir junto com os membros do clube o dia e horário do encontro e os textos tema, né? Que claro, eu vou dar a palavra final, mas a gente vai estar jogando opções aqui. E Sherlock Holmes é uma delas, né? Sim. Além do Poe ou Lovecraft. Então eu tô entre esses 3 ali pra gente iniciar o Clube Leitura. Então aqui pra você que ouve o podcast com regularidade, você sabe que a gente recebe o apoio dos nossos leitores de ouvido. A gente tem o financiamento coletivo, né, do Leitura. Então, até o momento, os nossos apoiadores recebiam 2 recompensas, né? Que uma delas é entrar nos nossos créditos finais. Todo final de podcast a gente fala o nome de cada um deles. E também receber o estudo aprofundado das obras que a gente traz toda semana, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. E agora tem essa novidade que é do Clube Leitura de Ouvido. Que é... Pros super fãs do podcast. É um pouco mais do que seria um clube de leitura, assim, porque é muito aprofundado, né? E é pra esses fãs que querem, assim, estudar, né, com a gente. Conhecer a fundo, porque, olha, gente, eu até postei um vídeo, né, mostrando, assim, a nossa trajetória essa semana lá no Leitura, no YouTube. E se você ainda não foi pra lá, tá mais do que na hora. Você tem que entrar também no nosso canal e se inscrever. Porque lá sai muita novidade. Eu vou estar colocando cada vez mais coisas. Inclusive, a ideia é que esse vídeo do encontro na sala virtual, do nosso encontro do Leitura de Ouvido, vá também pro YouTube, né? Para o pessoal que vai ser membro e tal poder ter acesso e enfim, continuar revendo esse material, né? Depois. Mas o Clube Leitura, então, a gente vai entrar numa sala virtual. Eu vou entrar com essas pessoas, os membros do clube, e vou fazer as notas de rodapé ao vivo de episódios que a gente já trouxe no podcast, porque daí eu vou estar contando histórias de curiosidade daquela produção, coisa que quem gosta muito do podcast quer saber, né? Como é que foi que a gente fez tal texto? O que rolou no meio? Que às vezes a gente tem algumas questões assim que a gente tem que resolver, então vou estar falando do autor do texto, trazendo esse contexto que a gente já traz aqui nas notas de rodapé, que estão publicados no episódio, mas vai ter mais. Inclusive vai ter mais porque eu quero ouvir dos membros a interação, de como que o texto chega para ele. Então vai ser um ambiente muito legal, a gente vai se encontrar uma vez por mês e é muito fácil acessar, né, Lucas? Tá muito fácil.
Para você ser um dos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido e receber essas recompensas, e agora com o Clube de Leitura, Clube Leitura de Ouvido, você entra no apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento contínuo coletivo lá, ou é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que para entrar no Clube Leitura de Ouvido é a partir de R$20 mensais, né? O seu apoio. Então, além dessas 3 recompensas, você também vai estar apoiando o nosso projeto aqui de literatura, né? Que a gente, quando pensou no podcast, foi uma forma de deixar a literatura mais acessível, né? Porque o podcast hoje é uma das principais mídias, né? De consumo de entretenimento, cultura. Mas a literatura ainda tinha um buraco, né, dentro dessa mídia. Sim. Então, colocar literatura em podcast é uma forma de trazer, né, deixar mais acessível para até pessoas que nem têm tanto costume de ler, né? E ainda mais com esse perfil que a gente traz, que é um estudo, né, uma análise, comentários culturais. A gente faz essa costura com outros produtos culturais, filmes, obras de arte, né? Então você fica realmente mais esperto, assim, para uma conversa, mais inteligente, mais feliz. E você, apoiador que já apoia aí 20 mensais ou mais, você já tá dentro do Clube Leitura de Ouvido e já vai receber o e-mail com os encontros, né? Em breve, e o que vai ser tratado no encontro. E, enfim, a gente deixa o convite aí para você se tornar um dos membros desse clube aí. Isso mesmo, e além disso, teve outra novidade. Na quinta-feira a gente lançou estreou o episódio bônus de autores contemporâneos com o Vida Moinho do Eduardo Barchiesi. A gente já teve comentários muito legais lá no episódio na caixinha. E dizer assim, que se você que já é apoiador, ou você que escuta, que escreve ou que conhece algum escritor ou escritora, passa essa oportunidade, assim, de ele comissionar um episódio para ser produzido por nós, né? Então, escreve pra gente no leituradeouvido@gmail.com. A gente pode produzir conto, poema ou até capítulo de romance. A gente faz junto uma curadoria do seu texto, né, para passar por nossa análise, tem que se encaixar no podcast. Definimos um orçamento, eu gravo o audiodrama, o Lucas faz todo o trabalho dele de colocar as trilhas e os efeitos, e a gente vai publicar igual um episódio do Leitura, fora a sexta-feira, né? Então, vai ser essa oportunidade dos autores contemporâneos entrarem no podcast é algo que a gente recebe pedido há muito tempo. E agora também a gente abre essa oportunidade para melhorar também o financiamento do podcast. Sim, e a gente tá deixando bem claro, assim, para o nosso podcast se manter, né, numa qualidade alta. Não vai ser pagou, publicou, né? A gente faz a curadoria. A curadoria, a análise e vê se encaixa aqui na nossa proposta também. E às vezes o texto até é bom, mas não encaixa no podcast, né? Não é uma coisa que vai combinar com o nosso formato. Então a gente faz essa análise para daí os episódios que vão aí para você se manterem nessa mesma qualidade, né, dos episódios que a gente lança toda sexta-feira. E esses episódios bônus, lembrando mais uma vez, eles não vão ser lançados na sexta-feira. Sexta-feira a gente sempre tem o episódio aí normal do Leitura de Ouvido, em domínio né? Público, gratuito, que a gente coloca toda sexta. Mas aí, quando tiver esses episódios comissionados, eles vão sair em outros dias da semana, que não são a sexta-feira, né? Ou seja, você vai ter mais leitura de ouvido. Então ajuda a divulgar essa ideia pra gente também ter mais suporte no podcast. E eu até quero agradecer alguns que eram apoiadores, pararam de apoiar e voltaram por causa do clube. Que é o caso da Mônica Tocárnia, do Mike Santos Araújo e do Lucas Pereira da Silva. Então eles já eram apoiadores, já fizeram um apoio de novo. Eles tinham parado brevemente e agora retornaram por causa da notícia do Clube Leitura de Ouvido. E além disso, a gente recebeu o João Wildeu de Araújo, que também já entrou no clube, já fez a sua inscrição e escreveu pra gente. Isso que é muito importante, Lucas. A pessoa mandar o e-mail dela. Quando você faz o seu apoio pelo Pix, por exemplo, a gente fica sem saber o seu e-mail, né? Então, sempre que você faz o apoio, manda lá no e-mail leituradeouvido@gmail.com o seu
contato, né? O seu nome, eu fiz o apoio de tanto. Que daí a gente tem o seu contato, te coloca aqui na nossa base de apoiadores. Então, sempre que fizer no Pix, né? No apoia.se eu acho que é meio obrigatório. Você lá tem sempre o e-mail. Você tem que colocar o teu e-mail para você conseguir apoiar. Então, o e-mail sempre vem para nós quando a pessoa faz o apoio por lá. Mas quando é no Pix, então envia pra gente que a gente coloca aqui junto com os outros apoiadores e tem o teu contato para te informar das próximas peripécias. E olha, gente, essas novidades são muito importantes, porque a gente teve uma queda brusca, assim, de apoiadores nessa metade de ano. Eu tô achando até, Lucas, que junho é o karma do leitura de ouvido. Na verdade é o ano, né? Meio que porque assim. Em junho do ano passado a gente quase parou, lembra? A gente fez aquele apelo, a gente quase parou, o podcast quase deixou de existir. E no final do ano começa a aumentar de novo, né? E faz essa montanha-russa. Então a nossa solução é trabalhar ainda mais, colocar mais textos, mais literatura pra você, é só vir com a gente e vamos agradecer então a nossa lista de apoiadores. Falar mais uma coisa, que se você tá pensando assim, entrar, é importante que você entre no Clube do Leitura agora, assim, no começo, pra gente sentir também que vale a pena continuar, vale a pena fazer o clube, porque tá chamando atenção e as pessoas querem isso, né? Então, também é um sinal pra gente continuar fazendo ele, né? Porque se a gente abrisse o clube e uma pessoa tivesse interessada, não ia valer a pena, né? Com certeza não. Fazer o iniciar tudo, né? Mas a gente abriu e já 4 pessoas ficaram interessadas que não estavam apoiando, né? Fora os outros nossos apoiadores que já estão dentro. Então a gente tá começando a ver que vai ser algo que vai valer a pena, né? Isso mesmo. Então os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ouvir o seu nome aqui também no final, mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que R$20 mensais para começar a fazer parte do Clube Leitura de Ouvido. Se você, por acaso, não conseguir os R$20, você ainda ganha as 2 recompensas, né? Que é entrar nos créditos finais e receber o estudo. Mas a gente acha que o 20, né, é um começo bom, assim. No comecinho lá a gente colocava R$5 pra começar, e era uma coisa que meio que não fazia diferença nenhuma, né? No final das contas. E então a gente colocou na balança tudo e a gente viu que o início de R$20 mensais é o que realmente faz a diferença pra gente, né? R$20 ou mais. São 4 ou 5 episódios por mês, né? Que saem, depende. É toda sexta, né? Então é muita produção. Sim, sim. R$20 dá R$5 por episódio. Toda sexta e agora, às vezes, episódios bônus, né? Durante a semana. Então é bastante leitura aí e vale a pena, né? A gente tá dando de graça, mas a gente, com o seu apoio, a gente vai continuar dando assim de graça, né? E quem sabe conseguir mais apoiadores. Isso mesmo. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.